Uma coisa que me chama a atenção, eu não sei sobre o caso deste atentado, tá? Mas, por exemplo, aquela manifestação que teve em Minas, que foi atacada por um drone com fezes, e posteriormente... Uberlândia, né? Uberlândia, pois é. E posteriormente ao ato do Lula na Cinelândia, que também teve uma bomba que tinha fezes, e também aquele juiz que mandou prender Milton Ribeiro. Que mandou prender, também teve um atentado com bomba de fezes. Isso nos faz pensar que existe uma orquestração, né? Que existe uma linha, uma estratégia única. Então, assim, é preciso que se investigue de onde vem de onde que está saindo essas estratégias. Elas vão de um lugar só, entendeu? Elas são coordenadas? Elas são coordenadas. Eu não tenho dúvida de que elas são coordenadas, né? E entendo que, assim, novos incidentes envolvendo bombas de fezes ou bomba mesmo, bomba com pólvora, tiros, eles vão continuar acontecendo, porque o discurso de ódio não para aqui. O Bolsonaro pode até não insuflar a sua claque nas suas lives, mas nos WhatsApps, nos Telegrams bolsonaristas, o papo é outro. Aquilo que você não vê no Twitter, aquilo que você não vê nas lives do Bolsonaro, muitas vezes são impublicáveis, estão lá nessas comunidades de Telegram e WhatsApp. Aliás, então, certamente teremos mais incidentes, inclusive graves como esse de Foz do Iguaçu, que foi um assassinato brutal e covarde. Certamente teremos mais, porque isso faz parte da estratégia do Bolsonaro. E vou mais além. O Hélio Gaspari escreveu um artigo, e eu concordo com ele, de que, assim, se fala muito no golpe, né? Golpe, golpe, golpe. E aí, quando se pensa no golpe, você sempre se reporta a 64. Não existe hoje, no Brasil, uma situação em que um golpe, nos moldes do que aconteceu em 64, possa se repetir, porque era uma outra conjuntura, é uma outra situação, né? O que pode acontecer, e eu concordo com o Hélio Gaspari, é o seguinte: o Bolsonaro pode apostar de que esses indivíduos, esses bolsonaristas, possam incrementar essas ações violentas, essas ações de atentado, seja atentado à bomba, a tiros, né? Desses atentados, conforme a repetição desses atentados, conforme a gravidade desses atentados, que obviamente os segmentos sociais vão repercutir, existe a possibilidade de se tentar, através dessas ações, criar uma situação de desestabilização no país, de se criar um clima de terror, de ameaça, que justifique o argumento de que é preciso impor uma lei de emergência no país para, ou, como diria o Hélio Gaspari, atrasar as eleições, suspender as eleições, ou mesmo cancelar as eleições, com o argumento de que o país está instável, o país precisa entrar num sistema de emergência para que a gente coloque as coisas no lugar e assim ele se manter. Isso é uma coisa mais possível. E detalhe, esse argumento sendo, claro, endossado pelo Centrão no Congresso e principalmente pelos militares. Os militares e o Centrão são os dois setores que seguram a onda do Bolsonaro, porque já está mais do que provado, já está cabal, não existe mais nenhuma dúvida de que o Bolsonaro é uma ameaça. Isso aí que vem cometendo crimes de toda a ordem, isso inclusive a imprensa tem noticiado isso, né? Está aí o STF que não nos deixa mentir, está aí
o TSE que não nos deixa mentir. Então, assim, a trajetória do Bolsonaro é a trajetória da criminalidade, né? Então, isso já está, né, os processos, as investigações vão se acumulando, porque ele está blindado. E como é que ele conseguiu isso? Simplesmente comprando a lealdade do Centrão com as tais verbas, né? Está aí essa história lá do gabinete secreto lá, que tem até fila, é tão secreto que a imprensa foi lá, fotografou a fila de parlamentares lá para receber emendas, né? Lá no Congresso Nacional. Essa questão dos militares recebendo não só cargos, mas também benesses do governo, né? As picanhas, as próteses penianas, os viagras da vida, salários poupudos, etc. Então, assim, ele comprou a lealdade desses militares venais e desses políticos venais. Então, tanto faz para ele se a opinião pública não está a favor dele, se a imprensa não está, ele está cagando e andando para isso, porque ele tem o apoio dos dois segmentos que importam para ele, e dos evangélicos, claro, né, que é uma massa grande de eleitores, né, que não pode ser ignorada, de neopentecostais, etc. Massa para Jesus, etc. Então, esse chamado golpe, caso ele aconteça, não será nos moldes daquilo que a gente manteve na memória, que são os tanques e 64. Não, vai ser isso. Isso é muito mais possível acontecer. Uma tentativa de desestabilização, de se criar realmente um caos no país que justifique uma intervenção do Estado na forma de um estado de emergência, e aí as Forças Armadas entrariam, suspenderiam as eleições, e ele permaneceria mais tempo no governo, dando continuidade. Ele não tem um projeto de país, um projeto de nação, ele tem um projeto pessoal, de continuar lá, ganhando o dinheirinho dele, alimentando os militares, que vão ganhar os dinheirinhos deles, os políticos corruptos do Centrão, que vão continuar ganhando o dinheirinho deles, alimentando esses setores reacionários do agronegócio, das mineradoras, das milícias, das armas. Das armas, isso. Né? E curtindo a vida, porque ele não trabalha, curtindo a vida. Andando de jet ski, motociata, e tocando a vida dele, porque ele encontrou no Planalto, assim, o paraíso, né, da mamata total.